no ar com mais uma análise direta para o Brasil e mais 55 países. O programa de hoje vem falar sobre um tema polêmico. Eu estou falando do livro Filho do Fogo, do meu convidado Daniel Mastral, um dos mais polêmicos autores brasileiros no ramo evangélico. Ele está aqui para contar para a gente sobre a história da vida dele, como ele entrou para o satanismo, isso mesmo, e como mais tarde acabou encontrando a libertação. Hoje, Daniel é um missionário de Jesus na Terra. Ele foi resgatado da escuridão, apesar das ameaças de morte, atentados que já sofreu e também das perseguições. Está vivo para testemunhar o poder de Deus, que afinal está acima de tudo, não é? Então eu apresento a vocês o meu convidado de hoje, Daniel Mastral. Olá, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado. Para mim é uma honra, um privilégio estar aqui hoje com vocês. Uma honra nossa receber você aqui. A primeira curiosidade que me vem assim, como você foi entrar para uma seita satânica, assim? Como foi isso? Pois é, acho que todo ser humano ele busca algo para preencher um vazio dentro dele. E eu tinha muitas carências, né? Vim de uma família bastante desestruturada e, de repente, eu comecei a buscar nos livros, né? O que é o oculto. O ser humano tem esse fascínio pelo oculto, por aquilo que ele desconhece. E acabei gostando desse tema, ocultismo. Eu já tinha um preconceito a respeito de igreja. Eu lembro que na minha adolescência, estava com uns 14 anos de idade, eu passei em frente a uma igreja e tinha uma placa bem grande, dizendo, todos são bem-vindos. Eu falei, puxa, todos? Logo eu também sou. Eu entrei e eu me vestia diferente, era aquela coisa metaleiro, cabelo comprido, aqueles braceletes cheios de ponta, aqueles broches cheios de... Eu mesmo fazia o broche Durepox, era o roqueiro pobre, né? E eu entrei na igreja e o pastor, assim, ficou ministrando e as pessoas abriram uma clareira à minha volta, ninguém olhou para mim. E o pastor ainda falou, olhe para o seu irmão e diga que ele é amado. E as pessoas de longe, você é amado, viu? Mas eu não senti amor. Quer dizer, a igreja que deveria ser um celeiro de amor, o meu primeiro contato com a igreja, não tive essa empatia, eu não senti esse acolhimento no amor. Então ficou aquele buraco e ficou um preconceito com relação à igreja. E é claro que aí o satanismo acabou entrando nesse foco, acabei gostando da doutrina satânica, porque eles vendem uma imagem que eles acolhem, que eles protegem, é tipo uma máfia, sabe? A luta de um é a luta do outro. Né? Então eles seriam unidos e eu, puxa, anelava aquilo, eu queria fazer parte de uma família, né? Então acabei entrando por esse lado. Mas eles diziam claramente pertencer ao satanismo ou eles fingiam? Não, a doutrina satânica ela é muito sagaz. Lembrando que Satanás ele é um bicho inteligente, ele enganou até mesmo os anjos. Então Satanás ele teve o poder de persuasão de enganar até os anjos e promover uma rebelião. Quer dizer, os anjos que viram o poder, a glória, a majestade de Deus, viram Deus ali face a face, ele conseguiu enganar os anjos e levou uma galera com ele, levou a terça parte com ele. Então, esse poder de persuasão, quando ele se apresenta ao homem, ele é muito mais poderoso. Porque o homem afastado de Deus, através do pecado original, ele foi subtraído de muitas coisas, dentre elas a nossa capacidade intelectual. Hoje os neurocientistas são quase unânimes em afirmar que a gente usa em média 10% do cérebro. Isso os gênios, Einstein usou 10%. Então o homem afastado de Deus é como uma planta longe da luz. Ele perde o seu vício, perde a sua beleza, perde as suas propriedades, perde o seu perfume, perdeu a sua inteligência. Então o diabo ele se aproxima do homem e se apresenta de uma outra forma. Aquele canto da sereia que ele colocou para Adão, olha... Você quer ser Deus? Chegou para Eva ali, você quer ser Deus? Você comer desse fruto, e o fruto ele parece bonito, ele é saboroso, ele tem uma aparência agradável, então é sedutora. A doutrina satânica ela é muito sedutora, né? É como uma droga. E acaba te contaminando, aquilo te vicia, te envolve, né? E eles se disfarçam do quê? O que eles apresentam para você? Interessante. No primeiro momento, eles se apresentam simplesmente como são seguidores. Eles falam, né, de Lúcifer, né, como sendo um pai, um protetor. Que na verdade Deus abandonou Lúcifer. Vê que a doutrina é deformada, ela é distorcida, né? Então Deus foi mal, Deus abandonou Lúcifer, né, simplesmente porque Lúcifer desejou ter o cargo de Deus. É como você ser vice-presidente de uma empresa e você desejar ser o presidente. Aí o presidente pega e manda você embora. Então essa eu estou sumariando bastante aqui a doutrina satânica.
Então é como o diabo fosse uma vítima, né, nessa circunstância, e ele oferece para o homem tudo aquilo que Deus priva. Tudo aquilo que Deus fala não, ele diz não, você pode. Né? Isso, eu estou te dando isso, eu te dou o mundo é meu. Né? Porque o mundo foi dado para ele, então o mundo jaz no maligno, então eu dou para quem eu quiser. Olha só quantas coisas eu posso te oferecer. Dinheiro, poder, fama. E o ser humano tem essa ilusão que se ele tiver essas coisas, ele vai ser feliz. Mas isso é antagônico, a gente vê historicamente que isso é antagônico. Elvis Presley tinha tudo, que muitas pessoas desejariam ter. Um homem bonito, um homem talentoso, um homem rico, e morreu precocemente com 42 anos. Né? Usava metanfetamina para conseguir cumprir a agenda de shows, tomava muito benzodiazepínico para dormir. Mary Moore, outro caso também, que você vê que tinha tudo, beleza, fama, dinheiro, e de repente aquele vazio dentro, e tantas outras pessoas. Né? O ator recentemente, o Robin Williams, também que sofreu de depressão, uma morte precoce aos 63 anos. Então essas coisas não preenchem o homem, o que preenche é Deus, é só Jesus vai preencher. Mas o satanismo ele é muito oportunista, então ele se aproveita onde existe a ausência de Deus. Então hoje as pessoas perecem muito, não pela presença do diabo, mas pela ausência de Deus. Isso dá a legalidade para ele se aproximar, né? Então, quer dizer que a pessoa que se afasta de Deus, ela está bem mais suscetível, vulnerável, né? Uhum. Você ficou quanto tempo nessa seita? 8 anos. 8 anos? 8 anos, que é dos 17 aos 25 anos. E a minha mente foi completamente cauterizada. Eu acreditava que o diabo era bom, que ele tinha poder e que Deus era um derrotado. Meu Deus! Né? E a mente fica completamente cauterizada. Eles têm um poder, lembrando que ele enganou os anjos. Então imagina o poder de persuasão. Eles pegam textos bíblicos, eles deformam, pegam texto fora de contexto e dão um nó na sua cabeça, que você acaba acreditando naquilo, você faz uma lavagem cerebral. Né? Então, é claro, no início isso é mais camuflado, né? Não é ostensivo, assim, nós somos adoradores do diabo, vamos causar o mal. Eles dizem, não, você vai fazer parte de um grupo que se ajuda, né? Que é chamado de Irmandade. E a gente tem um propósito de estabelecer esse reino aqui na Terra, né? Que é o reino do Anticristo e tudo mais. Irmandade. Eles se autoproclamam como Irmandade. E tem muita gente que faz parte desse grupo? Bastante. Mais ou menos. Eu acho que no mundo inteiro, não ousaria colocar um número, mas no Brasil, beiraria em torno de 1 milhão de satanistas, seguramente tem. É muita gente, estão infiltrados em vários ramos da sociedade e tudo mais, até mesmo para influenciar. Né? Então, na área de mídia, tem muita gente envolvida nisso para influenciar as massas. Né? Então, artistas, sim, políticos também? Também. Né? E como a gente pode ter um sinal de que a pessoa segue esse tipo de seita? Eu acho que a grande sacada é você, quem tem Deus no seu coração, quem tem o Espírito Santo, vai ter algo chamado discernimento. Você percebe uma coisa que seus olhos não percebem, algo que seus sentidos não percebem, os seus sentidos não vão captar. Então esse discernimento ele é fundamental para um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas ele é fruto de conhecimento de Deus. Então, como Oséias diz, Oséias 4:6, meu povo perece pela ausência do conhecimento. Não perece porque falta unção, porque falta amor, porque falta unidade, embora isso também falte, mas o principal é o conhecimento da verdade. A verdade liberta, a mentira te aprisiona. Então, quando a pessoa ela busca mais esse conhecimento de Deus, ela tem esse discernimento, ela consegue perceber, puxa, isso aqui não está batendo. A oratória daquela pessoa é uma, mas a conduta dela é outra. Né? Ela faz que quer me ajudar, mas, puxa, só está me prejudicando. Né? Então, a gente começa a perceber que esse rompimento, essa inversão de valores. Né? Às vezes a pessoa vem com uma oratória bastante politizada, mas aquilo ali é um subterfúgio para fazer você errar o caminho. Né? É a luz artificial. A mariposa é atraída por uma luz artificial que ela vai morrer. Então, essa luz artificial que ele emite. Que tipo de estratégias, né, que os adeptos dessa seita usam para atrair as pessoas até eles? Eu estava vendo uma entrevista sua, né, você disse que não é muito recente, mas eu assisti, em que você dizia que eles estavam se infiltrando nas igrejas para tirar as pessoas de Deus, né? Na verdade, o que eles procuram mesmo fazer é você minar a força motora da igreja, destruir o motor da igreja, que é a fé. Se ele macular a sua fé, imagina a fé como um copo d'água. Né? Então, a água mata a sede, Jesus é a água da vida, é a água viva. Né? E se você jogar uma gota de veneno no copo d'água, você não percebe, seus sentidos não percebem que está envenenado. Então, você bebe, você tem a ilusão de saciar a sede, mas aquilo está te levando à morte. Então, eles procuram contaminar a palavra. Mais importante do que você acreditar na mentira é você duvidar da verdade. Se você duvidar da verdade, essa dúvida
dúvida já não é mais fé. Já não é mais certeza. Fé é sim, sim, não, não. É remove a pedra que Lázaro vai ser ressuscitado. Então, quando você tem dúvida, se Moisés tivesse dúvida, o mar não ia abrir. Né? Deus só falou, marcha, né? E o resto Deus faz. Então, ele procura colocar essa dúvida. A gente vê essa dúvida à nossa volta. Evangelho de Judas. Acharam Evangelho de Judas, acharam arqueólogo. Acharam o sepulcro de Jesus, né? No túmulo de Talpiote. Então, tem uma série de coisas aí que eles tentam te desviar o caminho da fé para macular a fé, para trazer dúvida, né? Para contaminar a fé. Então eles infiltram-se na igreja para macular essa questão de fé e para redirecionar a questão do povo. Em vez de você buscar santidade, vamos pensar na prosperidade. Quem não quer ser próspero? Né? Todo mundo. Então a Bíblia, ela dá margem, ela pode te abençoar, né? Inclusive financeiramente, mas essa não é a mensagem central do Evangelho. É o amor, é o perdão, uma vida real com Deus, né? Essa é a pegada. E se eles desviarem esse foco, eles estão ganhando terreno. Eles geralmente oferecem dinheiro, fama? Ah, sim, esse é o grande atrativo, é a vitrine do satanismo. Dinheiro, fama e poder. E aquela imagem que você faz parte de algo secreto, né? Que afaga o ego, né? Eu faço parte de alguma coisa que ninguém sabe, né? Então, tipo agente secreto, espião. Então, isso mexe um pouco com o imaginário, especialmente os jovens, né? Na minha fase de 17 anos, quer dizer, era tudo que eu queria, né? Era tudo que o jovem quer. Então, acaba assim, fagocitando, você acaba sendo envolvido por essa malha de engano. Como foi que você percebeu que estava no caminho errado e resolveu se converter? Fiquei muito tempo no engano. E assim, os feitiços, os encantamentos, eles funcionavam. Né? Eles tinham assim uma resposta muito rápida, inclusive atacado em igrejas. E o alvo mais fácil dentro de igreja é o líder. Né? O líder é um alvo em potencial. Aquele texto de Zacarias 13:7, né? Fere o pastor e as ovelhas se espalham. Claro, está se reportando a Jesus, mas eles utilizam aquilo como você ataca o líder e você vai criar uma desestabilização na igreja. Então, qual era o líder que era alvo? O líder que usa muito eu. Quando eu orar, a minha igreja, o meu ministério, tudo que chama a glória para si mesmo. Esse é um alvo fácil, porque essa pessoa vai ter mais orgulho no coração, ele é mais sujeito, né? Ele é mais propenso a cair nessa malha de orgulho, de altivez, de soberba, vaidade, de achar que ele é o cara, né? Então, tudo, Deus, quem faz é ele que capacita, a igreja é dele, o poder é dele, a honra é dele. Quando você chama essa honra para si, esse aí é um alvo em potencial, é ali que eles vão apontar as flechas, né? Então, muitos líderes tombavam porque caíam nessa malha de orgulho, de ganância, de poder, né? E não precisa ser satanista para você ser usado pelo diabo. Isso é importante pontuar. A gente tem aquela ideia, aquele arquétipo, que para se eu estou fazendo mal, então eu sou satanista. Mas tem muita gente que acha que está seguindo a Deus, mas está sendo usado pelo diabo. Que deu matéria-prima para ele, deu orgulho, deu soberba, deu ganância. Pegar o exemplo de Acã. Né? Josué capítulo 7. O pecado de Acã foi a ganância. E pela ganância de Acã, Satanás ele roubou a bênção daquela vitória. Né? Eles tinham uma vitória praticamente ganha ali na cidade de Ai, né? Então roubou a bênção daquela vitória, destruiu a esperança do povo. A Bíblia fala que o coração do povo ficou como água, ficou sem esperança, e matou 36 homens morreram naquele combate. Então, pelo pecado de um homem, porque ele está na linha de frente. Então, se o diabo encontrar alguém dentro de uma igreja, do ministério, da liderança, ele pegar um tesoureiro que está roubando, ele pegar um pastor que está enganando, ele pegar um levita que tem hábitos de promiscuidade, ele contaminou aquele altar. E aquela palavra que vai ser emitida do altar vai contaminar o povo. E hoje eu observo o seguinte, quando eu faço meus cursos, meus seminários, e eu pergunto para a plateia, quem foi ferido pelo diabo? Algumas pessoas timidamente levantam a mão. Se eu perguntar quem foi ferido pela igreja, 90% vai levantar a mão. Hoje nós estamos vivendo uma segunda inquisição. Né? A igreja hoje está tão contaminada que ela acaba sendo hoje, muitas vezes, um meio que o diabo tem encontrado para destruir vidas. A gente encontra mais pessoas solitárias, feridas, abatidas e abandonadas dentro da igreja, que deveria ser o oposto, um celeiro de amor. Mas como isso acontece? Na época de Jesus já acontecia. Né? O sistema religioso na época de Jesus já estava contaminado. E Jesus vem e ele apresenta um modelo diferente. O que Jesus fez? Ele vira a mesa no templo, ele quebra os parâmetros, ele muda os paradigmas ali. Vocês estão fazendo a casa do meu pai, que deveria ser uma casa de oração, virou agora um covil de ladrões. Vocês estão vendendo coisa, isso e aquilo, e atalhos, né, para a sala do trono. Não tem atalho. O caminho é um só, o caminho é a verdade, a vida é Jesus, é uma vida de santidade. Então Jesus ele quebrou e ele foi perseguido, julgado, condenado e morto, simplesmente porque ele pregou o amor, porque ele foi contra aquele sistema contaminado. Apenas para ter um parâmetro disso, segundo o historiador judeu Flávio Joséfo,
Ele diz que havia aproximadamente, na época de Jesus, 6.000 líderes, 6.000 fariseus. A Bíblia só destaca 2, Nicodemos e José de Arimateia. Então a gente vê que mesmo na época de Jesus, o sistema religioso estava tão contaminado que poucos líderes se destacavam. E hoje a gente vive um momento que é o final dos tempos, né? Que a gente fala até nos cursos de escatologia. É uma época que o amor de quase todos se esfriaria, é uma época que o povo tem comichão da verdade, se incomoda com a verdade, uma sociedade tão aculturada pela mentira, se você fala a verdade, você é perseguido. Hoje a minha maior perseguição é na igreja, o satanista não me incomoda mais. Né? Hoje, quem perseguia Jesus não eram os adoradores de Baal, eram os fariseus, os doutores da lei, esses perseguiam Jesus. Então a gente vê Satanás, ele criou uma verdadeira bagunça em nosso meio, porque ele trouxe contaminação, ele contaminou a doutrina pura e verdadeira de Cristo, ele contaminou a verdade, e aí isso traz essas dúvidas e desequilibra, né, o sistema de igreja hoje. Gente, é assustador ouvir isso. A gente vai fazer uma pequena pausa agora no programa, vamos para um intervalo, mas não saia daí que já já a gente volta conversando um pouquinho mais sobre esse assunto. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje estamos conversando com o escritor Daniel Mastral, que fez parte de uma seita satânica e se converteu. Amém. Amém. Graças a Deus, né? Que você se converteu. Graças a Deus. Bom, enfim. Como a gente pode perceber, né? A pessoa lá em casa deve estar se perguntando como a gente pode perceber a presença de um satanista, digamos, infiltrado na igreja ou e na sociedade? Infiltrado na sociedade, infiltrado em qualquer lugar que seja, em qualquer ambiente onde a pessoa esteja. Como a gente pode perceber pelos sinais? Mais uma vez é importante você conhecer a Deus. Quanto mais você conhece dos valores de Deus, mais você percebe quando esses valores estão deformados e contaminados. Então a gente vê na mídia, né, muitas vezes existem elementos de magia que são colocados em filmes. Então, pensar um exemplo, tem um filme chamado Legião, e aparece uma cena que uma das tatuagens grafadas no braço de um guerreiro, ela está grafada numa língua utilizada na alta magia, chamada de Enochium. Né? Essa magia, eles usam muito o aramaico e usam o Enochium também, que é uma língua utilizada por bruxos, por feiticeiros. Tem jogos de computador disso, tem mensagens subliminares disso, à nossa volta, né? A Disney, não é novidade isso, já algumas vezes já falaram de mensagens subliminares em desenhos e filmes da Disney. Então tem muita coisa à nossa volta. Hoje expandiu, teve uma época que aquele negócio de você tocar o disco ao contrário, né? Agora não, agora já explicitamente já falam. E parece que as pessoas estão tão sedadas, estão tão cauterizadas que não percebem aquilo, e que está diante dos olhos dela. Mas mais uma vez eu reforço, as pessoas conhecem pouco de Deus. Então é importante você não conhecer apenas Deus de ouvir falar, mas ter uma experiência. Deus, ele é mais do que sons. Deus é uma experiência, né? As pessoas olham Deus como uma esperança, mas eu creio que Deus, ele só vai ser efetivo na sua vida se você tiver uma experiência real, e essa experiência muda a sua vida. Paulo nunca mais foi o mesmo depois que teve encontro com Deus. Então, quando você começa a se imbuir dos valores de Deus, você começa a perceber, você fica mais antenado, né, o que está acontecendo à sua volta, o que fere os preceitos de Deus e o que não fere. Quando você ama alguém, você está se relacionando, né? Você procura saber o que aquela pessoa gosta, o que aquela pessoa não gosta. Quando você diz que ama a Deus, você também tem que saber o que Deus gosta e o que Deus não gosta. E isso muitas vezes nós não sabemos. Quando eu pergunto nas minhas palestras, quem leu a Bíblia, quem conhece Bíblia, poucas pessoas levantam a mão. E como é que nós vamos combater o bom combate? Como é que nós vamos desfrutar desse discernimento se a gente não conhece a arma? É como você andar com uma arma super poderosa e você não sabe usar. Você tem um carro e não sabe dirigir, você tem um avião e não sabe pilotar, né? Então não adianta andar com a Bíblia embaixo do braço, você precisa conhecer essa arma para você combater o bom combate, né? De uma forma geral, são pessoas que agem de uma forma contrária ao que Deus aprovaria. Vou a sua pergunta. Agora eu vou ser bem objetivo nela. A grande estratégia, né, do satanista, ele quer causar uma confusão, ele quer desestabilizar. É o cara que espalha fofoca, é o cara que espalha contenda, é o cara que vai deturpar a verdade. Então ele entra na igreja,
de repente ele tem poderes, viu? Esse adorador do diabo, ele tem poderes limitados, é claro, mas ele tem poder. Então ele pode causar uma doença na pessoa. Por encantamento, ele pode causar uma doença, desde que haja legalidade, porque maldição sem causa não encontra pouso. Então ele precisa de uma base legal, aquela pessoa tem que ter um pecado. Às vezes um pecado oculto, a pessoa é viciada em site de pornografia, usa droga, trai a esposa. Então ninguém sabe, mas o mundo espiritual sabe. Então ele é um alvo fácil. Aí realmente a maldição funciona. Ele ficou doente. Ele pode ter uma dor de cabeça ou ele pode ter um câncer. Aí o feiticeiro vai lá camuflado, olha, eu vou orar por você hoje. Deus vai te curar. E ele ora em línguas, né? Na verdade, em línguas não, ele não tem o Espírito Santo, mas ele vai falar palavras em aramaicos e vai dar uma sinalização para o mundo espiritual para retirar aquela enfermidade que foi dada. É o sinal e prodígio que fariam, né, os falsos profetas para enganar, se possível, os eleitos. E aí as pessoas, puxa, foi curado, né? Então a cura por si só não legitima, né, o poder de Deus, porque o falso profeta também faz isso. Ele imita isso. O Simão Mágico enganou muita gente em Samaria, do menor ao maior com as artes mágicas. Então o poder de persuasão do falso profeta é muito grande, porque o demônio capacita ele. Então ele pode curar. A marca do cristão não é a cura, é o amor. Se amardes uns aos outros, saberão que são meus discípulos. E aí ele pega aquela pessoa que foi curada, e isso tem que ser feito debaixo de um show pirotécnico. Todo mundo tem que ver, né? Aí todo mundo, puxa, o cara é profeta. Aí aquele falso profeta começa a lançar profecia. Olha, ontem na sua casa teve uma briga, Deus me revela, mas ele causou a briga. E ele, o diabo, sabe o que aconteceu. Ele sabe o que aconteceu. Sabe o que aconteceu. E conta até as mesmas palavras. E, puxa, é a chancela. Esse homem é de Deus, é um profeta, mas não é. É o falso profeta. Ele ganhou a confiança daquele grupo. Aí ele vai espalhar a sementinha do mal. Sabe o nosso pastor, nosso líder? Está roubando a igreja. O nosso líder está adulterando, o nosso líder é satanista. Mas não contem para ninguém. Se eu falar alguma coisa positiva de um líder, ninguém espalha. É segredo. Falar aquele homem é um homem santo. Segredo. Se falar aquele homem lá e colocar qualquer coisa pejorativa, isso corre como um rastro de pólvora, né? Então essa fofoca no coletivo promove divisão. Divisão em rebelião ao líder é como pecado de feitiçaria. Ele lançou uma maldição naquele ministério, né? Ele ganhou a legalidade e amaldiçoou aquele ministério. E conseguiu dividir as pessoas que faziam parte daquela igreja. Não prevalece. Então ele vai fraccionando. Então a grande sacada que a gente tem que observar é aquela pessoa que está vindo não para somar, aquela pessoa que está indo para dividir, aquela pessoa que está promovendo contenda, que faz fofoca, que está sempre reclamando, que está sempre encontrando uma maneira de trazer dúvida. Olha lá, olha o carro daquele levita, grande aquele carro, né? Puxa vida, mas ele deve trabalhar muito, né? Um homem de Deus, sabe? Traz aquela dúvida, né? Então essa questão é a principal artimanha, é o canto da sereia, né? Para trazer dúvida. Gente, você teve que lutar muito contra as pessoas dessa seita para você poder sair dela? Foi assim, são duas perguntas em uma. Né? É essa e vamos falar um pouco sobre o seu livro, que foi daí que surgiu a do vontade de escrever, né? Exato. Para qual câmera eu posso mostrar? Como que foi? Você batalhou muito, lutou muito contra eles para sair? Na verdade, o meu processo de libertação ele foi instantâneo. Um homem orou por mim, né? A gente deu o nome no livro de Pastor Brint. A gente conta depois a história, o que aconteceu com ele no fechamento dessa série. Na verdade, Filho do Fogo, ele é o cabeça de uma série de quatro livros. Então, é Filho do Fogo, Guerreiros da Luz, Voz que Clama no Deserto. Esse foi laureado com o Prêmio Areté, inclusive. E, posteriormente, o Catedral das Sombras, que é o mais recente. Então, esse pastor orou por mim, era um pastor cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, e foi algo incontestável, imensurável ali, saí liberto, e é claro, a seita veio me rechaçar. A seita veio me perseguir, me ameaçou, matou meus animais, deram um tiro na minha porta, eu tive que mudar de casa 3 vezes. Ou seja, eu vivi um verdadeiro inferno por um período de mais ou menos uns 4 anos, assim. Eu só não pirei porque Deus estava no controle da situação, né? Mas foi bem complicado. E de toda essa sua experiência saiu o livro? Essa sua experiência toda está aqui? Aí depois, aos pouquinhos, eu fui contando essa história para minha noiva, né? Depois tornou minha esposa, que é a Isabela, que escreve junto comigo. E aí, aos pouquinhos, aquilo foi terapêutico, eu fui colocando aquilo para fora e acabou sendo matéria-prima para o livro. E quando o livro foi publicado, é claro, isso foi uma bomba no meio do inferno, né? Criou mais uma repercussão, aumentaram as perseguições, aumentaram as ameaças, e eles apregoam muito aquela máxima do satanismo, né? O único exército que abandona os seus feridos é o exército de Deus. O que não é uma verdade absoluta, evidente, pode ter casos assim, mas não é uma verdade absoluta. Mas o diabo, ele vende muita mentira. Ele é mais oportunista do que poderoso. Então ele aproveita a oportunidade. E
E aí lançamos o livro e depois disso, claro, teve a perseguição que a gente retrata no Guerreiros da Luz, o que aconteceu depois, que o Filho do Fogo vai contar a minha entrada no satanismo, minha jornada ali dentro e o momento da minha libertação. Esse 1, né? É, 1 e 2. 1 e 2. Era um livro só, volume 2 só que também. ficou grande. Teve que dividir em 2 volumes. Os Guerreiros da Luz também em 2 volumes. O Voz que Clama 2 volumes, só o Catedral das Sombras que fecha essa série, que é um livro só. Então, aí no Guerreiros da Luz eu conto como foram essas perseguições e como Deus nos ensinou a combater um bom combate, o que funciona e o que não funciona na batalha espiritual. Né? Então, Deus nos colocou em campo de batalha para aprender em termos práticos. Né? Então, toda aquela teoria eu coloquei na prática e vi o que funciona e o que não funciona. Né? Ou seja, se você não procurar ter uma vida reta diante de Deus, aquele que está em pé que vigie para que não caia. Não basta estar em pé. Né? Eu tenho, quem me acompanha no Facebook, nas redes sociais, sabe, eu tenho aquela luta com a balança, né? Então, 47 anos, o metabolismo muda, né? Então, a questão não é você estar magro, é se manter magro, se manter mais difícil, né? Você tem que vencer a tentação do chocolate, do pudim, né? Da pizza, né? Então, é se manter. Então, Deus foi ensinando, né? Foi capacitando nesse sentido. Aí, Guerreiros da Luz contra isso, Voz que Clama vai narrar os 2 primeiros anos do ministério, onde nós encontramos uma outra face da batalha. Entramos em contato com as feridas do corpo de Cristo, a parte estragada, a parte contaminada da igreja, que existe, lamentavelmente. Tem os falsos profetas, tem os profissionais da fé, tem os fariseus do nosso século. Às vezes as pessoas comentam comigo, o satanista hoje se infiltra na igreja, né? Eu vou usar aqui um exemplo em relevo, tá? Não é um absoluto, mas só para destacar. Eu costumo citar, até um tom de brincadeira nas minhas palestras, que o satanista entrar na igreja hoje, ele vem fazer estágio com a gente, porque o negócio está feio. O negócio está feio. Tem locais que eu frequentei que está bem complicado, porque a gente vê muito envolvimento com o mundo e menos envolvimento com as coisas de Deus. Então a gente tem que reverter esse valor. Eu creio que existe um remanescente fiel que continua amando a Deus, que são a geração João Batista, aquela voz que clama no deserto, que não se curva ao Baal do nosso século, que não vai buscar essas coisas efêmeras, temporais, passageiras, mas vai buscar valores eternos, vai buscar o amor, o perdão, o arrependimento, a restauração, a santidade. Esses são os valores que Jesus passou para nós. Então a gente tem que resgatar esses valores. A igreja vai ser restaurada se ela estiver fundamentada nesses valores. Quando você dá o seu testemunho nas palestras, como o povo reage? Como é que as pessoas reagem? O que elas mais perguntam para você? Eu vi também, não me lembro se você falou na entrevista que eu assisti ou se eu li sobre que você percebe nas palestras as pessoas que estão mais vulneráveis, é isso? Sim, sim. Vulneráveis no sentido de assim, estarem machucadas. Fragilizadas? Fragilizadas, machucadas, fragilizadas. Então, explica pra gente como é isso, essa vulnerabilidade. Eu vejo assim, hoje, quando a gente pergunta nas igrejas, quem está ferido, quem está machucado, hoje o exército de Deus está muito ferido, está muito machucado. Então, antes a gente pensar em combater o bom combate, em avançar, em conquistar, em destruir o diabo, em conquistar o território, a gente tem que restaurar o coração. O maior campo de batalha está aqui dentro. Né? Você vencer aqui dentro, vencer a tentação, vencer o seu ego, sobrepujar a sua carne, né? Permitir que o Espírito Santo domine a sua vida, e essas pessoas estão muito machucadas porque inverteram esses valores. Começam a buscar muitas coisas lá fora, saem em batalha lá fora e não está preparado. A casa está destruída, a família está destruída, dá mais atenção para o ministério, não dá atenção para o filho, para a esposa. Você vai ter uma casa vulnerável. Então, hoje a gente vê o exército muito machucado. Né? Então, a gente desenvolveu, até tem um livro que eu falo sobre isso, sobre cura e libertação, que é o Alerta Geral. Agora, nossos livros estão saindo com o selo da Ágape, né? Assinamos o contrato com a editora Novo Século, fomos muito bem recebidos, né? O pessoal, o Luiz, o Kleber, a Rubenita, o pessoal da Ágape nos recebeu com corações abertos, braços abertos ali, e vão estar relançando os nossos livros aí com uma qualidade bem melhor também. E o seu primeiro livro está fazendo 15 anos, é isso? 15 anos. Filho do Fogo vai debutar. Vai debutar dia 15, em fevereiro de 2015, ele vai estar debutando. Provavelmente a editora vai estar preparando alguma coisa especial aí para os nossos leitores. Ah, legal. Bom, eu vou ter que fazer mais uma pausa. Passou rápido, né? Passa muito rápido, voa, né? Sim, mas a gente volta daqui a pouquinho, conversando mais com o Daniel Mastral e vendo como foi essa experiência de vida dele. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje estou conversando com o Daniel Mastral, que é escritor e que teve uma experiência de vida
muito interessante, que começou da forma errada, né? Exato, eu só chamo maldição e bênção, literalmente. Como foi isso? A sua família desconfiava? Como foi a reação da sua família? Se percebeu que você seguia essa seita? Eles não tinham certeza, eles sabiam que eu ia a algumas reuniões, né, que eu às vezes me deslocava, viajava, ficava uns dias fora, mas isso já era parte do meu comportamento desde os meus 15 anos. Né? Eu já fui aquele adolescente rebelde, então minha família achou que eu só estava expandindo aquela coisa de rebelião. Mas desconfiava que eu estava envolvido com alguma seita, assim, porque às vezes eu fazia alguns rituais dentro da minha casa, inclusive. Dentro de casa? Minha mãe tinha um certo medo, né? Então ela tinha receio daquilo, eu procurava não intervir. Havia aquela paralisia. O medo ele tem dois fatores. Ou ele te paralisa, né? ou então ele acaba te cegando. Né? E minha mãe ficou cega e paralítica ao mesmo tempo, né? De uma maneira de termos de ação. Então, aí depois, sim, quando me converti, ela ficou sabendo da história, tudo mais, aí viram o grau de envolvimento, né? Mas uma coisa que é importante pontuar, eu nunca tive paz. Mesmo todos esses 8 anos dentro do satanismo, e vivenciando aquilo que eles vendem, que é a vitrine deles, olha, você tem poder, você faz parte de algo maior, de um segmento muito importante, né, e afagam o seu ego e adulam a você, eu nunca tive paz. Né, eu não tinha noites de sono, eu tinha pesadelo, isso nunca foi algo presente na minha vida, eu não sabia o que era paz, eu não sabia o que era alegria. E quando aquele pastor orou por mim, que a gente deu o nome de Brint no livro, eu vi que aquele homem tinha uma alegria que eu nunca tive na minha vida. Ele sorriu de uma maneira tão aberta, tão tranquila, os olhos dele brilhavam, né? E ele tinha algo dentro dele que eu não sabia, eu não tinha como ler aquilo, a minha leitura era simplesmente que algo muito mais forte do que aquilo que estava comigo. Tinha uma entidade que dizia que me acompanhava, que era o meu guardião, dizia que era o tal do Abraxas, né? E quando aquele homem apareceu, eu chamei o tal do Abraxas, né? Cadê o Abraxas? Picou a mula, foi embora. Porque a presença daquele homem, os anjos estavam ladeando ele ali. Então ele tinha uma intimidade muito grande com Deus e eu queria ter aquela paz, eu queria ter aquela alegria que aquele homem tinha. E quando ele orou por mim... Esse Abraxas que você está falando... É uma entidade, que você achava que era um guardião, mas ele era um demônio. Era um demônio, sim, era um demônio. Ele se diz como guardião, protetor, mas é um demônio. E quando esse pastor começou a orar, eu vi que você falou nessa entrevista que eu assisti, que demorou... Mais de 3 horas, umas 3 horas e meia. Mais ou menos assim, a sala pastoral ficou completamente destruída, né? A entidade canalizou a mim, acabou destruindo a sala. Interessante, cada vez que eu recuperava a minha consciência, houve lampejos, né? Eu vi a sala toda destruída, eu estava todo arrebentado, e na época eu estava no ápice, eu pratiquei artes marciais, Kung Fu, era faixa preta, tinha ganhado campeonato, tinha troféus, medalhas. Então, humanamente falando, aquele homem não oferecia ameaça nenhuma para mim, né? Mas ele tinha um poder incrível, né? Porque Deus estava com ele, né? Então, uma hora que ele estava com ele, com aquele que eu achava que estava comigo. O Abraxas deve estar correndo até hoje, completando a 8ª volta pelo sistema solar. Né? Então, eu estava completamente destruído, a sala destruída, eu estava todo machucado, aquele homem estava inteiro. E alguma coisa dizia para mim, poxa, Daniel, você é faixa preta do que mesmo? O cara nem encostou em você. Né? Cadê o demônio? Cadê os seus poderes? Quer dizer, todos os meus sofismas foram por terra. Quando Deus age, todo esse engano cai por terra. Os soldados romanos, eles tinham uma notoriedade, porque ele não dava as costas ao adversário, não tinha proteção nas costas. Era um cinto, era uma proteção, uma couraça sustentada por tiras de couro que ficavam nas costas. Ele não dava as costas ao adversário, não tinha proteção. E os soldados romanos caíram por terra quando se manifesta o poder de Deus ali no sepulcro provisório de Jesus. Então aquele sofisma, toda aquela coisa que acreditava, aquela ilusão, caiu por terra. Eu saí de lá tão leve, tão feliz, a vontade que eu tinha de pegar um cachorro de rua, esses bem vira-lata mesmo, sabe? Dar um beijo na boca dele, foi cachorro, Jesus te ama. Eu queria evangelizar o mundo inteiro, né? E aquilo ali foi muito maravilhoso, uma experiência muito singular que Deus me deu. Eu não troco isso por nada, isso não tem preço, né? O diabo ele não pode oferecer essa paz que só Jesus dá, é a paz que transcende o entendimento. E a partir daí você começou a ministrar? Não, que nada, não, isso aí foi... Você foi eu saí durante 2 anos, né, começaram as perseguições e Deus começou a falar no meu coração, começou a falar através de alguns profetas que tinham um chamado para mim. Eu levei 2 anos pensando a respeito. Depois, quando eu decidi, ok, eis-me aqui, foram 4 anos de preparo. Deus chama, Deus capacita, mas tem que se preparar também, né? Então, foram 4 anos de preparo para depois começar no ministério, que hoje estamos há 16 anos.
Hoje funciona em São Paulo? Funciona em São Paulo, é um local em Santana, a gente ministra curso de escatologia, curso de cura e libertação, de batalha espiritual, são 3 modos de batalha espiritual, né, o básico, né, digamos assim, o estratégico, o intensivo, né, tem curso de missões, né, então a gente expande esse conhecimento ali através também dos livros, do nosso canal do YouTube, onde eu gravo várias mensagens para que as pessoas conheçam o Evangelho de maneira mais profunda, né? Você quer passar? Qual é o canal? Pode passar para nós. O canal do YouTube, não sei, mas se entrar lá no YouTube da Daniel Mastral, vai aparecer o canal do YouTube ali, né? Tem 150 vídeos atualmente ali. Temos também o Facebook, que na verdade é uma fanpage, que é Demastral, né? E tem o site, que é danielmastral.com.br. E ali tem todas as informações. E você ajuda as pessoas que estão se sentindo ameaçadas também? Sim, ajudamos, aconselho, oro, acompanho, na medida do que eu posso. É que hoje, com a exposição, eu sou procurado por muitas pessoas, então é humanamente impossível atender a todos. Eu recebo 300 e-mails por dia, mais 800 solicitações nas redes sociais, entre a fanpage e o Twitter. Então eu não consigo atender a todos, mas alguns eu estou conseguindo ajudar. Né? E aqueles que eu não consigo, eu ajudo através do conhecimento. Então, os vídeos, os cursos, os livros, né? São ferramentas que a pessoa vai ter no campo de batalha para poder aprender as estratégias de Deus para combater o bom combate e ser de fato, né? Mais do que vencedor. E, bom, você já disse isso no primeiro bloco, se eu não me engano, mas a principal arma que a gente pode usar, se eu posso dizer assim, é conhecer a palavra de Deus, é conhecer a Bíblia. Isso, conhecer a Bíblia. Quer ver um detalhe? Houve uma ocasião, quando eu fazia parte do Engano, tinha uma igreja no bairro de Interlagos, em São Paulo. Essa igreja estava incomodando as trevas, estava incomodando a beça, era uma igreja correta, santo, pastor íntegro, ilibado, e entrou um grupo lá infiltrado, né? Na época eu infiltrava. Então infiltrou para tipo espia, né? Eu entrei nesse grupo também. O pastor teve discernimento, vê que é importante essa intimidade com Deus, dá discernimento, você ouve a voz do Espírito Santo. Então ele percebeu, entraram adoradores do diabo aqui. E se entrar um satanista na igreja, a nossa missão como crentes tem que se acolher, abraçar, porque Deus ama essa vida. Né? Deus ama essa vida. Então o nosso inimigo não é ele, não é a carne e o sangue, é o que está por trás. É contra o diabo que a gente vai lutar, não contra as pessoas. Não contra a pessoa. A gente tem que resgatar. Quantos seminários eu já ministrei que tinha satanista presente e se converteram? Em Brasília, uma vez tinha um grupo, tinha uns 20 satanistas lá, ostensivamente, me encararam, fizeram gestos e tal, né? O pessoal até ficou preocupado, tinha um policial presente, ele falou, você não quer que a gente prende eles? Eu falei, não, eles já estão presos, né? Já estão no cativeiro, né? Eles vieram aqui para ser libertos. E me hostilizaram o tempo todo, via pela maneira de olhar, zombavam, e no final Deus dirigiu fazer um apelo, o líder daquele grupo foi o primeiro a aceitar Jesus. Então a igreja tem que ser um celeiro de amor, e esse amor tem que ser tão forte, tem que inundar esses corações, porque o adorador do diabo não sabe o que é o amor. Ele tem a mente dele cauterizada, é o poder, é o dinheiro, é isso, mas ele não sabe o que é amor, ele não sabe o que é paz, e só Jesus pode trazer isso. Então, voltando àquela igreja lá de Interlagos, o pastor teve discernimento. Entraram adoradores do diabo aqui. Fecha as portas, vão ungir todo mundo com óleo de Êxodo. A receita de Êxodo, né, o satanista teme essa receita, porque foi a receita de Deus para ungir o tabernáculo, os seus utensílios, os sacerdotes. E hoje tem alguns locais que eles fazem exatamente de acordo com a arte do perfumista e tudo mais. E ele tinha esse óleo lá. Aí um olhou para o outro, nós vamos fritar no óleo. E agora, o que a gente faz? Aí o demônio falou para a gente, olha, fica tranquilo, né? O pastor é sozinho, não vai conseguir ungir 500 pessoas, né? Então vai fazer filas. Pega aquela fila lá, aquele pastor está roubando a igreja. Então você pode pegar, é só óleo, você tira. Então, para ungir, você tem que ser ungido. Você tem que... Você tem que ter unção, né? Tem que ter, não é só o gesto, né? Não é só a palavra, que nem a gente vai cair nos exorcistas judeus ambulantes. Atos capítulo 19. Eu desconjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. O demônio responde, eu sei quem é Jesus. Eu conheço Paulo, mas você quem é? Você não tem autoridade. Então, para dar carteirada no demônio, para dizer está amarrado, você tem que ter poder para amarrar. Tem que conquistar a autoridade espiritual. É o que a gente explica, né, nos nossos cursos e seminários. Como você conquista essa autoridade? Uma vez conquistado, você vai ter, além do discernimento, a autoridade para sobrepujar essas entidades e libertar os cativos, né? Que são essas pessoas que estão presas nessas cadeias. Então, quer dizer, quem está fazendo coisa errada pode tentar ungir a pessoa, não funciona. Não vai adiantar. Ok. Você trouxe um livro novo, né? Um lançamento. Isso.
Kiraim é uma palavra hebraica, quer dizer mistura de raças. Ele vai ser agora relançado pela editora Novo Século, assinamos o contrato com a Novo Século. Ele vai ter uma continuação, que vai ser o Nefilim, águas escuras, e depois vai finalizar com Icarim, águas claras. Icarim quer dizer profissão de fé, princípio de fé. Esse é um livro de ficção, ele é voltado para o público secular e vai estar trazendo princípios de Deus, de uma maneira mais dissolvida, mais suavizada, para ganhar essas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Então é uma história diferente, uma história que eu creio que Deus capacitou de trazer uma história fascinante, com uma velocidade de leitura, né? Eu não vou estragar o mistério, né? Mas mistura de raças, tem alguma coisa ligada com os néfilis aí, o público tem gostado. Quem pega esse livro para lê assim em 3, 4 dias. Eu tenho recebido muitos e-mails dos nossos leitores e em breve vem continuação, e até o final do ano acho que ele está sendo relançado de novo pela Novo Século. Ah, legal. Então eu vou te convidar para voltar, para a gente falar sobre esse livro, né? Aqui você deu um breve resumo. Sim. Bom, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente em casa, para essa pessoa ficar atenta sobre o poder, né? Esse poder negro, escuro. Sim. Como se salvar disso, como se prevenir disso. Você tem uma mensagem para deixar para quem está em casa assistindo a gente? Tenho sim. Jesus nos ensinou um princípio que é majoritário na sua palavra, que é o amor. Jesus ele não ensinou demonologia, ele não ensinou receita para você destruir o demônio, orações montadas. Ele ensinou você a ter uma vida com Deus, uma vida que preconiza o amor, que busca o arrependimento, busca a santificação. Isso é diário, isso é dia a dia. O diabo ele tenta causar um engano ao nosso meio, tenta deformar a nossa visão, tenta turvar a nossa visão. 2 fatores são importantes. Não deixa a criança morrer dentro de você. Jesus disse que quando você for pequeno como a criança, é delas o reino dos céus. E muitas vezes a gente deixa o adulto tomar conta, a razão. Tem aquela máxima de Descartes que diz: penso, logo existo. O crente é o contrário, existo quando não penso. A sua mente, o seu relativismo bloqueia a sua fé. Se você fosse ponderar, eu vou tirar pedra para que Lázaro já morreu, já cheira mal, faz 4 dias que morreu. Então a sua razão bloqueia a fé. Eu vou marchar para quê? Tem água aí, né? O mar nunca ia abrir. Então o crente ele tem que ser movido por essa fé. E essa fé ela é fruto de relacionamento com Deus. Fé é certeza, fé é confiança. Você só confia em quem você conhece. Então quanto mais você conhece Deus, mais você confia em Deus, mais você se entrega a Ele. E tudo isso que o diabo coloca a nosso redor, que hoje já se moldura todo esse cenário do anticristo, coisa que a gente já fala nos cursos de escatologia, inclusive, é uma grande ilusão, porque Deus está no controle da história, Deus é soberano sobre todas as coisas, Deus